Cadê todo mundo? Boa noite, pessoal. Ó, eu já tô mandando os meus aviõezinhos aqui, tá bom? Mandem aí também, tá bom? Começa a avisar todo mundo aí que já vai começar a nossa aula gratuita, né? Toda quinta-feira, aqui no Instagram, aula gratuita para vocês, né? E hoje nós vamos falar da menopausa, dessa dita cuja que tira o sono de um montão de mulheres por aí, né? Eu postei recentemente, pessoal, um recorte, né, do jornal Metrópole, que ele falava exatamente da técnica, de como a reflexoterapia pode contribuir na vida de mulheres na menopausa, né? Então, hoje, né, nós conversamos lá nos stories e hoje eu vim trazer para vocês um tratamento, um protocolo bem tranquilo de se fazer para aliviar os sintomas da menopausa. A menopausa tá aí, toda mulher um dia vai passar por isso, não tem como fugir, né? Para quem não sabe, as mulheres elas já nascem com o número de óvulos contados, né? Diferente do homem, que a produção de gametas é por hora e é muito grande, na mulher o número de óvulos já são contados, tá bom? Então, já tá, a partir do momento que ela teve a menarca, a sua primeira menstruação, ela já tem definido quanto tempo exatamente ela vai menstruar, porque ela já tem definido o número de óvulos no corpo dela. Então, toda mulher vai passar por um momento de menopausa, mais cedo ou mais tarde, depende, né, do primeiro momento em que ela menstruou, da primeira menstruação dela, se foi muito nova ou não tão nova assim. E depende também se ela tomou muito contraceptivo, que inibiu essa liberação de óvulo, né? Mas, de uma maneira geral, todas as mulheres vão ter menopausa. E aí, como lidar com esses sintomas que muitas vezes são tão agressivos, né? Então, encaminhe aqui para todas as mulheres que você conhece e vamos falar de uma terapia super natural para ajudar neste momento. Se de repente você ainda não está passando por isso, manda para a mãe, manda para a avó, manda para as amigas ou usa essa dica sensacional para ajudar as mulheres da sua família que estão passando por esse momento. Contem para mim aqui embaixo, ó. Quem tá por aqui, conta para mim aqui embaixo quais são os sintomas da menopausa que você já sentiu. Eu já ouvi muitas reclamações, tá? Calorão, sabe as ondas de calor que vem que, né, dá aquele vermelhão assim no pescoço e a mulher não consegue, né, se sente sufocada até por conta desse calorão. Que mais? Dores de cabeça, alterações de humor. Nossa, tenho muita queixa sobre a questão de alteração de humor e principalmente, e uma das coisas que a notícia que eu trouxe para vocês fala é a questão da alteração do sono, né? A insônia vem junto, vem de brinde como sintoma da menopausa, tá bom? Então hoje eu vou trazer aqui na nossa aula gratuita semanal um protocolo de atendimento para você usar na menopausa. Lembrando, essa é uma aula gratuita, é conteúdo do meu curso pago, então essa aula vai ficar gravada só no dia de hoje, tá bom? Depois ela vai sair do ar. E quem quiser saber disso de novo, só no curso, tá bom? Então, vem comigo, vamos começar já a falar da dita cura da menopausa e dos pontinhos. Ó, eu trouxe até o meu pé de aula, ó. Quando eu dou aula, eu vou construindo o mapa junto com os meus alunos, ó. Nós vamos desenhando junto, ó. Então, vocês conseguem ver todos esses rabiscos? É porque essa semana a gente teve aula de construção de mapa e eu fui desenhando junto com os meus aluninhos lindos, tá bom? Então, é assim que vocês aprendem, é comigo, não é videoaula gravada que vocês nunca mais me veem não, tá? É aula ao vivo, eu tô junto com vocês, ensinando vocês passo a passo, tá bom? Então, vem comigo, na menopausa existem alguns pontos que são essenciais, claro. Tudo depende de uma boa ficha de avaliação. Quem me acompanha aqui já sabe da importância de fazer uma boa avaliação. Então, você vai ver qual é o sintoma que aquela mulher relata, né? O que é ruim, qual é a dificuldade daquela pessoa, certo? Então, visto isso,
conversado isso com ela, levantado as expectativas dessa mulher, nós vamos começar o tratamento. Então, eu vou mostrar alguns pontos aqui para vocês de um protocolo que seria muito legal nós utilizarmos para menopausa. Bom, o primeiro é o trio, eu costumo chamar que é o trio parada dura, né? Nós vamos usar esses 3 pontos aqui, ó, que ficam no hálux, no meio do dedão do pé. Gabi, não sei diferenciar esses 3 pontos. Gente, se você vier e fizer o estímulo aqui, ó, com o seu polegar no meio do hálux, do dedão da sua pessoa aí, né, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, de quem estiver passando por esse momento, pegar com o dedão inteiro aqui no meio, ó, você já vai estar ativando este ponto, tá bom? Então, vai lá e faz o estímulo. Aperta 3 vezes este ponto. O que vocês estão pegando nesses 3 pontos aqui? Vocês estão pegando a glândula pineal, a hipófise e o hipotálamo, tá bom? O que essas glândulas, o que esses pontos fazem no corpo? A hipófise, ela é a mãe de todas as glândulas. É ela que controla todos os hormônios do nosso corpo. Então, quando você ativa a hipófise, o objetivo é que ela neutralize, que ela regularize todos os hormônios. A nossa hipófise, ela funciona com as outras glândulas do nosso corpo com um sistema de biofeedback, que a gente chama. Ou seja, por uma alimentação. É como se a glândula lá no meio da minha cabeça mandasse alimento para as outras glândulas funcionarem perfeitamente, em perfeito estado. Então, a hipófise, ela é chamada de mãe de todas as glândulas. E se ela está irregular, todos os hormônios do seu corpo inteiro vão estar irregular também, tá bom? Então, na menopausa, como a gente está falando lá de hormônios reprodutores, então todos os hormônios de útero, de ovário, né, de ovulação, FSH, LH, o luteinizante, né, todos eles vão estar parando sua produção, né? A mulher, ela vive numa montanha russa de produção hormonal. Quando ela entra na menopausa, os hormônios vão cessando, eles vão reduzindo, porque ela não vai precisar mais ovular. Acabaram-se os óvulos existentes no corpo dela. Então, imagina você, sempre viveu desse jeito, dessa forma, com esses hormônios, tendo esses picos hormonais ao longo de toda a sua vida. De repente, do nada, alguém chega pra você e fala: acabou, tirou tudo, não te dou mais hormônios, se vira. Aí o corpo fica louco, né? Então, a regulação de temperatura se altera, o sono pode se alterar e todos os hormônios por consequência. Então, por isso que é indicado que você pegue esses 3 pontos aqui, ó, tá vendo? Os 3 pontos, hipófise, pineal e hipotálamo, tá bom? A hipófise, como eu falei, mãe de todas as glândulas, eu preciso dela para regular hormônios. A pineal, ela tem a ver com a liberação do hormônio do sono, a melatonina, né? Eu preciso de melatonina e a melatonina, ela só é produzida à noite, no momento que a gente dorme, né? Se eu não durmo, eu não tenho produção de melatonina. Se eu não tenho produção de melatonina, eu entro num ciclo de insônia sem fim. Então, eu preciso regularizar a minha pineal para conseguir um efeito duradouro, né? Para eu conseguir estabilizar o hormônio da melatonina no meu corpo, tá bom? De novo, faz parte do trio. E o hipotálamo, que controla as questões de temperatura, os sentimentos, né? Então, a questão da alteração de humor que a mulher tem na menopausa, tá bom? Então, esses 3 pontos, o trio parada dura não pode ficar de fora, tá? Aperta aqui, ó. Gabi, posso eu mesma fazer na minha casa com o meu polegar no meu dedão? Pode. Faz nos 2 pés, tá bom? Aperta 3 vezes cada ponto. Aperta, conta até 3, solta. Aperta a segunda vez, conta até 3, solta. Aperta a terceira vez, conta até 3 e solta. Belezinha? O trio parada dura. Depois, para tratar a menopausa, a gente vai também fazer toda a nossa coluna vertebral, tá bom? Da nossa coluna vertebral saem todos os pontos, todos os nervos que vão ramificar para os nossos músculos. É eles que levam toda a informação para os nossos músculos, ok? Então,
ativar toda a minha coluna, eu vou estar ativando todos os meus músculos, inclusive os músculos de contração uterina. Por isso que é tão importante que a gente ative toda a coluna. Então vai trazer, você vai ativar a coluna cervical para promover relaxamento de cervical. Muitas vezes a mulher na menopausa vai ter dores de cabeça por conta de uma tensão em cervical, né? Então quando eu pego este ponto de cervical, eu estou relaxando toda a musculatura de cervical, tá bom? Ponto de cervical, então, ele fica aqui, ó, na direção do nosso hálux, no meio do pé, tá? Na parte de dentro da minha perna. Ai, meu pé caiu, desculpa, gente. Não lado de fora, lado de dentro, tá bom? Na parte do dedão, não do dedo mínimo, ok? Do dedão. Então, o meu ponto fica aqui, ó. Cervical, ele fica até aqui mais ou menos, tá? Quando começa a finalizar essa parte mais altinha aqui, ó, da minha perna. Começa na base da unha e vem até aqui, cervical. Depois a gente vai pegar a coluna torácica, ela faz o contorno aqui, ó, dos ossinhos do pé, tá bom? Que vem até essa parte mais alta aqui do meu pé, tá? Coluna torácica. A coluna torácica, ela vai controlar todos os nossos órgãos que estão dentro da caixa torácica, como, por exemplo, respiração no pulmão, os batimentos cardíacos. Quando a mulher está na menopausa com a alteração de humor, consequentemente ela pode ter alteração de batimento cardíaco e ela pode ter alteração de frequência respiratória. Ela começa a respirar rápido porque ela está nervosa, né? É como se o corpo disparasse um estímulo para ela, baseado no cortisol, né? Nesse hormônio do estresse, que o coração dela começa a acelerar e a frequência respiratória começa a acelerar também, tá bom? Então, quando eu pego a coluna torácica, eu tô mandando uma informação pro meu cérebro, dizendo, cérebro, fale pro meu corpo, coração e pulmão para ele regularizar esse batimento cardíaco e essa frequência respiratória, tá bom? Por isso, pegar a coluna torácica. E por fim, coluna lombar, a coluna toda, como eu disse, né? A coluna lombar, ela fica mais aqui, ó, no final, indo pro meu calcâneo, pro meu calcanhar, no final da curvinha do pé aqui, tá bom? A coluna lombar, ela vai inervar, ela vai levar informação pra cintura pélvica, né? Pra parte baixa do meu corpo, que é ali onde estão os órgãos genitais, que no caso são os mais acometidos no tema menopausa, que é o que a gente está trazendo aqui hoje, né? Então, útero, ovário, trompas, toda essa contração uterina. Para quem tem mioma, tá bom? Ou qualquer outro distúrbio, ovário policístico desta região baixa, também tem que pressionar a coluna lombar, tá bom? Ó, dica extra aqui para vocês, tá bom? E menopausa, principalmente, porque a gente tá se referindo a esta área, a esta zona do meu corpo, ok? Então, já falamos do trio parada dura, os 3 pontos aqui do hálux. Falamos da coluna toda, cervical, torácica e lombar. Tudo isso lá no seu pé. E esses pontos que eu estou falando aqui, eles têm nos 2 pés, tá bom? Então, vocês ativam isso nos 2 pés aí na sua casa ou no pé da mãe, da amiga, da avó, da tia, tá bom? Belezinha? Vamos falar também da tireoide. A tireoide é este ponto aqui, ó, que tá vendo pontilhado? Esta região pontilhada aqui, ó, no pé, é a região de tireoide, tá? Então, a gente precisa fazer estímulos. Imagina que vocês estão fazendo setas na direção do meio do pé, tá bom? Vocês vão deslizar o dedo de vocês como se fossem setas, somente nesta região aqui pontilhada, tá bom? Aqui vocês vão trabalhar o hormônio da tireoide no pé, tá? Por que eu pego tireoide? O que a tireoide faz no meu corpo? A tireoide está associada com o seu metabolismo, com quanto de energia o seu corpo gasta enquanto você está fazendo as suas atividades diárias, né? Lembra que eu falei para vocês da hipófise, que é a mãe de todas as glândulas? Pois bem, a hipófise manda uma informação para minha tireoide funcionar bem. Lá na menopausa, eu não posso estar com um desequilíbrio na minha hipófise, consequentemente a minha glândula tireoidiana, ela pode estar alterada também, tá bom?
Então, a tireoide, ela controla o metabolismo do seu corpo. Então, sabe aquela sonolência, aquela coisa de falta de desenvolver, eu não consigo desenvolver na menopausa? Então, isso tudo pode estar associado com a sua glândula tireoide. Por isso é que a gente ativa esta região do pé, tá? Então, façam setinhas. 3 vezes cada setinha, né? Aqui eu fiz 3 setinhas, combinado? Então, vocês vão fazer 3 vezes cada linha, cada setinha nesta região do pé, tá bom? Assim vocês vão estar ativando tireoide e melhorando o seu metabolismo. Outra dica extra aqui, super valiosa. Quer controlar peso? O seu peso, você está engordando porque você tem hipotireoidismo, né? Você tem uma baixa de hormônio de metabolismo, né? Então, você pode ativar esse ponto aqui também para acelerar o seu metabolismo, tá bom? Depois, dentro da tireoide, a glândula tireoide, anatomicamente falando, ela parece como se fosse uma borboleta que fica aqui no nosso pescoço, sabe? Imaginem as asas de uma borboleta aqui, né? Então, em cada asa da borboleta, como se fossem olhinhos, pontinhos aqui, ó, em cada asa da borboleta, a gente tem uma outra glândula que é a paratireoide. E elas funcionam juntas, tá bom? A paratireoide, ela produz o paratormônio. Paratormônio, ele tem a ver com fixação de cálcio, tá bom? É por isso que mulheres na menopausa tendem a ter, elas têm uma tendência, né, a ter osteoporose por conta de reprodução de células, né? Então, células de crescimento, GH, e também por conta dessa dificuldade de absorção de cálcio. Lembrando, ó, informação muito importante aqui que eu vou trazer para vocês. Eu tenho que consumir cálcio da minha alimentação? Tenho. Quais os alimentos que tem cálcio que o meu corpo consegue absorver? É o leite? Não! O leite, ele é inflamatório para o nosso corpo, tá? Mas os alimentos verde escuro, eles trazem esse cálcio para a nossa alimentação. Mas de nada adianta eu consumir cálcio, mas eu não tomar sol. É o sol, a vitamina D que vem do sol, que vai carregar esse cálcio da minha alimentação e fazer isso se fixar nos meus ossos, tá bom? Então, de nada adianta eu consumir cálcio, mas não tomar sol. Sol é essencial para evitar a osteoporose. Só que na menopausa, por uma desregulação hormonal, a tendência à osteoporose é muito grande, tá? Por isso que muitos ginecos pedem a densitometria óssea, que é para verificar como é que tá as condições dos seus ossos, né? Outro detalhe importante aqui. Gabi, o que deixa meu osso forte? Eu tenho cálcio, eu tomo sol, tá tudo em dia, meu hormônio tá em ordem, tá tudo ok. Mas por que eu tô tendo uma tendência à osteoporose? Você faz atividade física? Pois bem, a atividade física, o músculo, quando ele contrai, ele traciona o osso. E como ele traciona o osso, lá dentro do osso, ele cria como se fosse uma teia de aranha. Só que é uma teia de aranha de osso. É o que a gente chama de trabéculas ósseas. Quando se cria essa teia de aranha de osso lá dentro, é isso que deixa o osso forte, né? É esse monte de buraquinho entrelaçado que deixa o osso forte. Então, eu preciso de trabéculas ósseas para ter o meu osso forte. E quem cria essas trabéculas, quem auxilia na formação dessas trabéculas é o tracionar do músculo, né? Como fisioterapeuta, eu sei da questão muscular, né? Então, você precisa de atividade física. A atividade física faz com que você tracione esse osso e deixe esse osso cada vez mais forte, tá bom? E aí, como que a reflexo pode contribuir, né? Lá no paratormônio, nessa questão do cálcio. Já faço tudo isso, fisiologicamente, Gabi, eu tô bem cuidada. Mas por que os hormônios ainda estão dando problema? Então, aí você vai lá no pé para ativar. A paratireoide é essa bolinha aqui, ó, que fica dentro desta área pontilhada, né? Então, você vai apertar e soltar. Apertar e soltar. Lembrando que esta bolinha, ela pega uma parte do pé aqui no meio e ela pega uma parte aqui na planta, tá? Então,
Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, o seu polegar e colocar ele inteiro aqui, ó, você vai pegar a glândula toda, tá bom? Então, aperta, 1, 2, 3, soltou, aperta de novo. 1, 2, 3, soltou, aperta de novo. 1, 2, 3. Belezinha? Gente, isso é um protocolo básico, tá? Vou reforçar. Eu preciso avaliar as condições do meu cliente, quais são as queixas da menopausa que ele está me trazendo para eu conseguir tratar melhor. Este é um protocolo geral. Não significa que ele vai funcionar com toda mulher de menopausa. Eu preciso direcionar para o problema dela. Então, eu tô dando um geralzão aqui para vocês, tá bom? É importante ter muito conhecimento de toda a fisiologia do meu corpo. É importante ter muito conhecimento do mapa e do que aquele ponto faz, né? O que ele ativa no meu cérebro. E ainda fazer uma boa ficha de avaliação para eu conseguir tratar o meu cliente, combinado? Continuando, eu vou pegar também ponto de fígado. O fígado, ó, é este ponto aqui, ó, este quadradinho aqui, ó, tá bom? Este quadradinho. Eu vou trabalhar nele do mesmo jeito que eu trabalhei lá na minha glândula tireoide. Imagina que eu faço 3 setas aqui para dentro, ó, tá bom? 3 linhas, ó. Então, eu vou fazer 3 linhas para dentro para ativar. Deslizando, desliza uma, desliza a outra com um pouquinho de pressão, tá, gente? Desliza a terceira. Faz 3 vezes cada linha. Primeira, segunda, terceira e a última vez. Terceira linha, terceira linha, terceira linha. Assim eu ativei o meu fígado. O fígado, gente, ele tá muito associado à emoção de raiva. Sabe aquela alteração de humor que a menopausa traz? Sabe aquela raiva que vem que você não sabe por que você tá tão irritada? Sabe a irritação da TPM também, de quando você tá no período menstrual? Pois bem, isso está associado ao fígado. A emoção raiva tem a ver com o fígado. Então, por isso que ela é indicada, né? Por isso que o ponto do fígado é indicado, para você conseguir controlar essa alteração de humor típica, tanto de TPM, né, quanto de menopausa, tá bom? Então, o fígado fica a dica. Outra glândula, a suprarrenal. Suprarrenal, gente, peraí, que ela apagou aqui. Deixa eu desenhar ela de novo para vocês. Vou desenhar aqui minha suprarrenal de novo, que ela apagou. Eu fico passando o dedo em cima e aí ela apaga, ó. Eu fiz a suprarrenal, fisiologicamente falando, é como se ela tivesse um chapéuzinho. Sabe esse chapéuzinho de festa infantil? Chapéuzinho, triângulo assim? É como se fosse um chapéuzinho que fica em cima do rim, tá bom? Então, é esse triângulo verde aqui, ó, tá vendo? Eu vou lá e vou apertar e soltar este triângulo verde. Ele fica bem no meio do pé, tá bom? Entre segundo e terceiro dedo aqui, ó. Se você descer uma linha imaginária, ele fica bem ali no meio, tá? No nosso pé, existe uma divisão aqui, ó, dessa almofada superior com essa almofada inferior. A almofada inferior, ela fica mais nesta região aqui, ó, de calcânio, certo? A almofada superior fica aqui logo abaixo dos dedos e ela tem uma divisão aqui, ó, que faz esse contorno assim, ó. Bem no meio tem uma parte que é mais funda, esse é o plexo solar, que ele é muito indicado também para restabelecer a energia do corpo, tá? Ó, dica extra aqui. Mas esse triângulo é a suprarrenal, que fisiologicamente falando é como se fosse um chapéuzinho que fica em cima do rim. A suprarrenal, ela é responsável pelo cortisol no corpo, no nosso corpo. Gabi, o que o cortisol faz? Para que ele serve? O cortisol, ele está associado ao hormônio do estresse. Ai, Gabi, credo, eu não quero ter estresse. Pois bem, só que o estresse, ele faz bem. Primeiro que o cortisol, ele é um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Então, se tem alguma coisa inflamada no meu corpo, quando eu tenho o meu cortisol ativo, eu desinflamo automaticamente o meu corpo, né? E quando o meu cortisol não dá conta, que eu preciso entrar com uma medicação extra, uma medicação sintética para suprir este cortisol do meu corpo, tá bom?
Muito bem. Na menopausa, e não só na menopausa, na vida, né? O cortisol, além de ser um anti-inflamatório natural, ele é importante para que a gente tenha reações de luta e fuga. Então, por exemplo, uma pessoa que tá dirigindo, né? Se vem um carro e entra na frente dela e não respeitou o par e tal, ela precisa ter uma reação rápida no trânsito, né? Essa reação rápida no trânsito é ou frear ou acelerar para passar na frente do carro, ou depende de onde você tá, né? Qual ação você vai ter. Essa ação rápida, quem faz o seu cérebro ter essa reação rápida é o cortisol, tá? É o que a gente chama de reação de luta ou fuga. Outro exemplo que eu gosto de dar para falar do cortisol, né, e para explicar um pouco sobre isso, imagine se você fechado numa sala pequena em que a janela é uma frestinha assim desse tamanhozinho, né? Você sabe que você não passa ali naquela fresta daquela janela. De repente alguém abre a porta e solta um leão ali dentro que faz 3 dias que não come, uma semana que não come, um mês que não come. E ele te vê e seu olho vai dilatar. Seu coração vai acelerar, você vai ver até as ranhuras do dente daquele leão, né? E aí, ou você vai matar aquele leão na unha, ou você vai tentar fugir, você vai tentar passar pela fresta da janela, porque, né, é muito perigoso. Então, essa reação que você vai ter de luta, né, ou matar o leão na unha, ou fugir pela frestinha da janela, estourar o cadeado da janela e pular a janela, enfim, esse tipo de reação é o cortisol, que é o responsável de fazer isso no nosso corpo, tá bom? Então eu preciso de cortisol. O cortisol, ele faz bem pro meu corpo. Quando ele não faz bem? Quando ele tá em falta ou quando ele tá em excesso. E na menopausa, isso acontece, tá bom? O cortisol se desregula. E se ele está desregulado, ele pode alterar o seu humor, ele pode alterar a sua disposição, você pode começar a ter imunidade baixa, né, e começar a pegar qualquer coisa, porque ele é um anti-inflamatório natural, e ele vai fazer várias alterações no seu corpo. Então, por isso, é importante pegar o ponto aqui, ó, que é esse triângulo aqui, que é o ponto de suprarrenal, lá no meu pé. Também existe nos 2 pés, você também tem que apertar ele nos 2 pés, tá bom? Naquele esquema, aperta, 1, 2, 3, soltou, aperta, 1, 2, 3, soltou, aperta, 1, 2, 3, soltou. Fez num pé, faz no outro, tá bom? E por fim, a gente vai trabalhar toda a cintura pélvica, né? Que acho que não dá pra vocês verem, vou desenhar melhor aqui, ó, pra vocês enxergarem. Conseguem ver este círculo aqui, ó, no meio do calcânio? Isso aqui é toda a cintura pélvica. Toda a cintura pélvica é onde estão os nossos órgãos baixos, né? Os nossos órgãos reprodutores. Então, fazer pontos circulares, imagina que tem um reloginho ali, pensa para onde que o ponteiro do relógio está virando e é onde você vai fazer o movimento com o seu dedo, tá bom? Ativar este ponto, você vai ativar também os seus órgãos genitais, né? Então, o útero, o ovário e no caso do homem, os genitais masculinos, né? Próstata, epidídimo, pênis, enfim, toda a região ali. Você pode também, ó, para estar ativando os órgãos genitais, pegando aqui, ó, na lateral de calcânio, tanto fora quanto dentro, né? Mostrei ao contrário aqui, mas ó, tanto fora quanto dentro. Como que você vai fazer? O mesmo esquema, gente. Imagina um reloginho e gira o seu dedo no sentido do reloginho, tá? E esses são os pontos de órgãos baixos. No caso da menopausa, útero, ovário, trompa, tá bom? Colo de útero, tá? Então, pegar todos esses pontos é importante para você regularizar os hormônios lá dentro. Gabi, mas menopausa não significa que eu vou voltar a ovular. Não significa. Mas para que os sintomas dessa menopausa minimizem, que você tenha uma qualidade de vida melhor, até tudo isso se estabilizar. Porque depois que se estabiliza, a vida continua, né? O problema é os picos que isso tem e os sintomas que isso traz pra gente. Combinado, pessoal? Então, basicamente, para tratar a menopausa, esses são os pontos principais, tá bom? E aí, claro, a gente vai ter que avaliar cada quadro, né? Cada pessoa, cada mulher vai ter um sintoma
e vai precisar pegar um ponto específico, tá bom? Então, a gente precisa avaliar, entender aquele quadro, entender as queixas daquela mulher para conseguir ajudar ela mais efetivamente. Mas de uma maneira mais ampla, se os seus sintomas, ou se os sintomas da sua mãe, da sua avó, da sua tia são esses pontos são fundamentais. Vamos recapitular bem rápido aqui, vamos? Ó, então, o trio parada dura no meio do hálux. Eu falei também da coluna como um todo, né, aqui na parte medial do pé. Falei de tireoide, que é essa parte pontilhada. De paratireoide, que é esta bolinha aqui. Falei de fígado, lembrando, gente, ó, não sei se eu falei no momento que eu falei do fígado, mas fígado fica apenas no meu pé direito, tá bom? Não tem fígado no pé esquerdo, tá? Então, só no pé direito. Então, você vai fazer no direito e não vai fazer no outro pé, tá? Você vai pegar outra coisa lá no outro pé. Então, também aqui, ó, fígado, que é esse quadradinho aqui, combinado. Suprarrenal, que é o chapéuzinho do rim. E cintura pélvica e os órgãos genitais, que é esta região aqui, tanto de dentro quanto de fora. Aqui onde tem... Opa, deixa eu achar o foco aqui, gente. Aqui, ó. Tá? Seguindo todo esse ponto. Imagina um reloginho e vai fazer a pressão ativando no sentido do reloginho. Entenderam, meus amores? Acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Me contem. Gostaram? Já passou alguém aí pertinho de vocês que falou: meu Deus, estou com síndrome da menopausa, aquelas ondas de calor. A onda de calor tem a ver com temperatura corporal. A temperatura corporal tem a ver com o hipotálamo, tá bom? Por isso que a gente pega o trio parada dura. Tem a ver com metabolismo, por isso que eu pego tireoide e paratireoide, né? Até como prevenção de uma osteoporose típica da menopausa, tá? A menopausa, ela tende a causar osteoporose. Então, esses são pontos fundamentais. Posso fazer autoaplicação eu no meu pé mesmo? Pode, deve, mete a cara, faz todo dia. Também não tem problema fazer todo dia? Não tem problema fazer todo dia, tá bom? Se você fizer desse jeitinho que eu falei, fazendo o estímulo 3 vezes em cada ponto, não tem problema nenhum fazer todo dia. É uma técnica natural. Ela não vai trazer efeito colateral como os remédios sintéticos trazem, né? Ela vai te ajudar, ela vai regularizar, ela vai usar o mecanismo de cura que o seu próprio corpo tem. O nosso cérebro não é uma máquina perfeita que tenta se autocurar o tempo todo. O que eu estou fazendo? Eu estou estimulando pontos no meu pé, que vai mandar uma mensagem para o meu cérebro dizendo: corpo, você está esquecendo isso aqui, ó, olha para esse ponto aqui, que esse ponto está precisando de atenção. E o cérebro vai mandar uma resposta para tentar curar, se autocurar naquele ponto, se autorregular naquele ponto, tá bom? Então, usem e abusem desses pontos. Conta para as amigas, compartilha essa live, me marca que vai ter brinde para quem me marcar, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Beijinho, espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem nos stories, tirem suas dúvidas lá, vou abrir caixinha. Se vocês quiserem que eu traga algum outro tema aqui para live, para as nossas aulas semanais gratuitas, me falem que eu vou trazer. Tô planejando algumas coisas aqui para vocês, hein? Acho que a gente pode falar de inteligência emocional, de chakra, tem um monte de coisa boa vindo por aí. Então, se vocês têm alguma sugestão, manda, porque eu quero agradar todos vocês e fazer aula que seja pertinente para aquilo que vocês querem saber. Combinado, gente? Beijinho, beijinho. Lembrando, a aula fica gravada só mais hoje, tá bom? Tchau, tchau!